E o que será que está acontecendo com a Bolsa de Valores, que apenas em um dia despencou 1,69%, inclusive perdendo a máxima histórica e o suporte teórico dos 130 mil pontos, mostrando realmente aqui nesse gráfico um pouco mais especializado essa fortíssima queda recente do índice da Bolsa de Valores. E é claro que isso trouxe repercussões para diversas ações da Bolsa de Valores, afinal de contas, o Ibov representa as principais empresas listadas na Bolsa de Valores. Mas também vamos falar de coisas boas, como por exemplo o fundo imobiliário BTLG11, que anunciou seu maior dividendo histórico aqui para os seus cotistas, e também o fato relevante que saiu do Banestes com um novo pagamento de dividendos. Vamos lembrar também do pagamento de dividendos do Santander em forma de JCP de 1,5 bilhão de reais, um comunicado ao mercado do IRB Brasil e também uma microcap que está chamando a atenção do mercado, inclusive com pagamento de dividendos e fortíssima valorização. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Mas afinal, o que está acontecendo com a Bolsa de Valores mais recentemente, especialmente nessa semana, porque tivemos uma fortíssima queda de 1,69% no índice da Bolsa de Valores. Lembrando, 1,69% no Ibovespa, ou simplesmente no Ibov, é uma queda muito forte. Ainda mais porque muitos investidores estavam com a ideia fixa dos 130 mil pontos. De onde veio essa ideia? Boa pergunta. Mas criou um efeito psicológico forte no mercado e a perda desses 130 mil pontos acaba trazendo aquele efeito manada. Muitas pessoas começam a vender simplesmente porque vê o mercado vendendo. E se observarmos aqui no TradingView, apenas o ano de 2024, ou seja, acabou de começar, mas todos os pregões que aconteceram neste ano, é muito perceptível que este candle aqui, do dia 16 de janeiro, é a maior queda desde o início do ano. Ou seja, a bolsa começou o ano pouco acima dos 134.170 pontos, e foi caindo até por volta dos 129.280 pontos, ou seja, uma queda acumulada neste ano de 3,65%. E qual é o efeito disso? Está aqui o efeito disso. Afinal de contas, esse aqui é o gráfico de calor do índice da Bolsa de Valores, o Ibov, porque assim fica muito mais fácil de perceber o que está acontecendo com o mercado quando eu trago uma notícia como essa aqui de queda do índice da Bolsa de Valores, o que traz repercussão imediata nos ativos da Bolsa de Valores, ou seja, as empresas, e nesse caso aqui estou chamando a atenção porque a repercussão é fortíssima. Todas as ações da Bolsa de Valores que estão listadas no índice da Bolsa de Valores tiveram queda nesse dia, exceto uma ação, que foi a SLC Agrícola, com o SLC E3, que aliás subiu até bastante, 1,97%. Bem, mas por que isso está acontecendo? Então essa matéria traz uma perspectiva que está relacionada aqui à política monetária, porque ela permanece no foco das atenções. Resumidamente, o foco principal dessa matéria é realmente a política monetária, especialmente com relação aos juros e suas implicações nos mercados financeiros globais, inclusive a apreciação ao dólar. E assim, acaba se destacando a cautela das autoridades monetárias, como o Banco Central Europeu e, claro, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Em outras palavras, todo mundo preocupado com a trajetória dos juros. Inclusive, tem economistas comentando sobre a influência dos fatores externos nos mercados brasileiros. E a matéria também menciona a perspectiva de redução dos juros pelo Fed e a reação do mercado a essas expectativas, além de abordar os resultados financeiros recentes de grandes bancos americanos, como o próprio Morgan Stanley, que apresentou seus números com queda de lucro, o que acabou resultando em perda de quase 5% para a ação do banco durante o dia. Lembrando ainda que o Federal Reserve, lá nos Estados Unidos, parece estar retornando à meta dos 2%, um equilíbrio no mercado de trabalho e dados recentes que são mais positivos também na economia dos Estados Unidos. Então ele deve ainda cortar juros de referência em 75 pontos base em 2024 até o mês de dezembro. Desse modo, ficou apenas aqui as ações da SLC Agrícola, como eu mencionei, que tiveram essa alta de 1,97% nesse dia de queda massiva de todas as ações do índice da Bolsa de Valores, exceto da SLC. Então, se é importante acompanhar a economia para entender esses movimentos de mercado, com certeza. Porque para aqueles investidores que ficam buscando o swing trade, isso aqui pode até ser um sofrimento, mas para os investidores de longo prazo, podem aproveitar esses movimentos como oportunidades. E aí, basta assistir os vídeos do Ativo Virtual para compreender os cenários das empresas e notar também para quais empresas essas quedas não significam nada, porque algumas dessas empresas continuam sendo lucrativas, com bons resultados e boas perspectivas.
Vamos falar também desse fundo imobiliário BTLG11, que anunciou um dos maiores dividendos da sua história e, de fato, no mês de janeiro deste ano, anunciou 81 centavos por cota. Entendendo melhor, esse fundo BTLG11, que é o BTG Pactual Logística, ele é um fundo de investimento imobiliário listado na B3, que é especializado principalmente em propriedades logísticas, o que significa que ele investe e administra ativos imobiliários voltados para as operações logísticas. Ele é considerado, então, um fundo de tijolo e do segmento logístico de indústrias e galpões logísticos. Os imóveis do fundo estão localizados principalmente na Bahia, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo também. E é exatamente deles que o fundo recebe principalmente seus rendimentos, ou seja, através do aluguel dessas propriedades, tornando esse tipo de investimento atraente para aqueles que buscam exposição no mercado imobiliário, especialmente no segmento de logística. E, é claro, preferindo uma liquidez proporcionada pelos fundos imobiliários da Bolsa de Valores, e que no caso desse aqui tem uma liquidez média diária bem interessante de 7,72 milhões de reais. Então dificilmente você vai ter dificuldade de comprar ou vender as suas cotas desse fundo, e que atualmente estão aqui cotadas a R$ 103,63, com um dividend yield de 8,78% nos últimos 12 meses. O PVP está ligeiramente superior, em 4% em relação ao valor patrimonial do fundo. Ou seja, para facilitar a sua conta em relação a qual seria o preço justo para poder investir nesse fundo imobiliário, ele precisaria estar sendo cotado aos R$ 98,17 aproximadamente. E assim, ficaria dentro do seu valor justo em relação ao preço dividido pelo valor patrimonial. Mas notem, ainda por cima nos últimos 12 meses, o fundo entregou quase 18% de valorização, agregando bastante aqui a esse dividend yield. O que fica muito claro de observar através desse gráfico, salvo exceção aqui de julho até o início de dezembro de 2023, que foi justamente um período bom para fazer novos aportes, porque o fundo ficou aqui oscilando nessa faixa de preço por bastante tempo e agora está voltando a subir novamente. Mas vamos fazer aqui uma comparação desse fundo imobiliário com a média do tipo e segmento também. Então, olhando o PVP, em comparação ao segmento dele, ele está caro. Afinal de contas, nesta comparação, o segmento está 11% abaixo do valor patrimonial, e ele está 4% acima. Já o dividend yield é praticamente o mesmo. Ele está um pouco acima, 8,78%, e a média do segmento em 8,47%. E a parte que chama muita atenção dos investidores é justamente o histórico dos dividendos desse fundo, que vem crescendo claramente todos os anos desde o IPO dele na Bolsa de Valores. Desde 2019, crescimento aqui constante todos os anos, cada vez pagando mais. Em 2021 pagou R$ 8,15, 2022 R$ 8,84 e fechou o ano de 2023 com R$ 9,00 de pagamento. E só agora em 2024 já está pagando apenas com este pagamento de janeiro 81 centavos por cota. E aqui você sabe, se você quiser que eu traga mais conteúdos a respeito de uma determinada empresa ou até mesmo de um determinado ativo, deixe nos comentários abaixo, porque se você inclusive colocar o ativo, fica muito mais fácil de contabilizar os pedidos nos comentários, porque ainda que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho ferramentas para contabilizar aquilo que a nossa comunidade tem mais interesse em saber. E agora vamos falar dessa microcap, e para alguns, é claro, é uma small cap, que é a Plano & Plano. Ela está cotada a R$ 11,43 com esse ativo de bolsa de valores, que são as ações ordinárias da companhia, PL, PL3, e vejam só, uma valorização de 182,47% nos últimos 12 meses. Ainda assim, o PL é muito bom, de apenas 9,60%. Lembrando que o benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Então, se você acha que essa empresa possa ter futuro, ou seja, uma perspectiva boa, realmente esse PL está muito descontado. Até mesmo se observarmos aqui nos indicadores fundamentalistas, comparando com o segmento, a empresa está com esse PL de 9,60, como eu expliquei, mas o segmento dela de 12,67, deixando muito claro que a empresa está descontada em relação ao seu PL contra o seu próprio segmento. Agora, ela não está descontada em relação à média do seu PL, que é de 7,25 e atualmente em 9,60. Mas ela também teve seu IPO na Bolsa de Valores muito recentemente, no ano de 2020, e a janela de maior desconto dessa empresa em relação à capacidade de lucros dela aconteceu apenas em 2 anos, 2021 e também 2022. Já o PVP da empresa é de 3,91, o que mostra que a empresa está 291% acima do seu valor patrimonial, mas a média do segmento, como podemos ver, é de 353% acima. E embora esse dividend yield esteja abaixo dos últimos 12 meses, de apenas 1,46%, se viermos aqui no site do Ativo Virtual, na área exclusiva para os membros, se viermos em ferramentas e clicarmos em próximos dividendos,
vamos ter acesso exatamente a esse anúncio aqui da Plano & Plano, que anunciou no dia 15 de janeiro de 2024, ou seja, nesta segunda-feira, um pagamento de dividendos com Datacom para esta quinta-feira, dia 18 de janeiro. E é por isso que eu estou trazendo esse vídeo a tempo para que você avalie se você quer entrar, se faz sentido essa empresa na sua carteira ou não. E também a data do pagamento, que vai acontecer no dia 8 de fevereiro de 2024, que vai cair numa quinta-feira também. Ou seja, uma data de pagamento muito rápida em relação à Datacom e de bons 50 centavos por ação ordinária PL/PL3, gerando um belíssimo dividendo de 4,21%, lembrando ainda de toda a valorização que a empresa chegou até aqui. Então, novamente trazendo um novo ativo para a nossa comunidade, refletir se faz sentido e, opcionalmente, claro, deixe nos comentários abaixo para entender que conteúdos como esse fazem sentido que eu continue trazendo. Mas vamos aproveitar para lembrar também a respeito do pagamento de dividendos do Banco Santander em forma de JCP, em que o banco vai pagar 1,5 bilhão de reais. Então, vamos observar o nosso quadro resumo, ainda no radar de dividendos, próximos anúncios, porque aqui temos o anúncio do Banco Santander, que aconteceu no dia 11 de janeiro de 2024, onde o banco vai pagar em forma de JCP com Datacom para esta sexta-feira, dia 19 de janeiro. A data do pagamento vai acontecer no dia 8 de fevereiro, quinta-feira, ou seja, também um pagamento muito rápido aqui para o Banco Santander e que faz distinção entre as ações ordinárias e preferenciais no pagamento de dividendos. Para as ações ordinárias, o banco vai pagar 19 centavos por ação, SAMB3, gerando uma rentabilidade de 1,27%. Já para as ações preferenciais, o banco paga 10% a mais, então a remuneração aqui é de 21 centavos por ação preferencial, SAMB4, gerando aqui uma rentabilidade de 1,27%. Já para as ações Unity, SAMB11, o banco vai pagar 40 centavos por ação, e ele vai pagar mais porque as ações SAMB11 são uma combinação de ações ordinárias mais preferenciais. É por isso que recebe mais e é por isso também que ela custa mais caro, ou seja, a cotação é mais elevada. Ainda assim, a rentabilidade é maior, de 1,33%, o que significa dizer que na data deste anúncio aqui, as ações SAMB11 tinham o melhor custo de aquisição versus dividend yield dos três ativos. Lembrando ainda que o Banco Santander está descontado em relação ao seu preço dividido pelo valor patrimonial em 2%, com PL alto de 13,35, claro que comparado com os seus pares no mercado. Mas vai lembrar também que o Banco Santander, assim como o Banco Bradesco, estão em franca recuperação e tiveram bons resultados no ano de 2023. Inclusive, eu estou ansioso para receber meu pagamento de dividendos do Banco Santander, até porque meu preço médio ficou bem interessante com as quedas do início do ano passado. Ainda assim, fechou o ano com 5,61% de valorização e o dividend yield acumulado de 5,51%. E você, já pensou em qual ação você vai investir com esse pagamento dos dividendos do Banco Santander? Deixa nos comentários abaixo, porque você pode acabar ajudando outra pessoa que está pensando em investir também. Além disso, precisamos entender também o calendário de resultados das empresas, porque é quando elas apresentam para o mercado o que elas já fizeram e quais são as perspectivas futuras. Então, por exemplo, temos aqui o Banco Santander, que ele vai trazer a apresentação dos seus resultados no dia 31 de janeiro, antes da abertura do mercado, e também nesse mesmo dia ele vai trazer a teleconferência, que é o evento em que os executivos do próprio banco vão falar sobre ele, sobre os resultados e também as perspectivas futuras. Então, recomendo muito que quem puder assistir, assista a esse evento aqui. E agora vamos falar do fato relevante que saiu do Banco Banestes. Aqui, o Conselho de Administração do banco aprovou o pagamento de dividendos intermediários. E para quem não entendeu o que é isso aqui, é que eu trouxe um vídeo no Ativo Virtual justamente para poder facilitar a compreensão da nossa comunidade a respeito do pagamento de dividendos de grandes empresas listadas na Bolsa de Valores. E notem só, também tem essa Small Cap, que é o Banco Banestes, nesta lista aqui. Então são 11 empresas e que eu trago muitos detalhes, alertas e tento responder aquela pergunta que vocês sempre trazem nos comentários. Quantas vezes determinada empresa paga dividendos por ano? Essa pergunta pode parecer simples, mas não é. Depende muito do estatuto social das empresas e se elas possuem política de pagamento de dividendos. Então é por isso que é muito recomendável que você assista a esse vídeo aqui se você ainda não domina esse assunto para as empresas que você está investindo. E no caso deste anúncio, o banco está fazendo um pagamento referente ao segundo semestre do ano de 2023. Lembrando que o Banco Banestes ainda faz pagamento de dividendos mensais e que é o maior pagamento de todos os bancos. Então, da mesma maneira, se viermos aqui em ferramentas, radar de dividendos, vamos ver que o último anúncio que aconteceu, porque o radar de dividendos faz exatamente isso, ele vai lá na CVM e com recursos de inteligência artificial,
ele interpreta os documentos publicados pelas empresas e traduz nesse quadro resumo aqui do pagamento dos dividendos delas. E no caso, o último anúncio que aconteceu no mercado foi do Banco Banestes, e é claro que essa ferramenta continuamente vai trazer novos pagamentos de dividendos à medida que as empresas fizerem os anúncios, é claro. E a data da aprovação desse pagamento foi no dia 16 de janeiro, terça-feira, pagamento em forma de dividendos, ou seja, são isentos de pagamento de imposto de renda, e que aliás também tem vídeo aqui no canal para falar exatamente sobre isso, imposto de renda 2024, inclusive utilizando o aplicativo do Nubank como exemplo para mostrar como é rápido e descomplicado fazer isso aqui. A Datacom vai acontecer no dia 2 de maio de 2024, que vai ser numa quinta-feira, e a data do pagamento no dia 24 de maio de 2024, que vai cair numa sexta-feira. Então notem, até a Datacom tem um longo período para ser percorrido, mas depois de chegar a data de direitos, a data do pagamento acontece dentro do próprio mês, no dia 24, ou seja, 22 dias depois da Datacom. E o banco vai pagar igualmente 18 centavos por ação ordinária ou preferencial, BES 3 ou BES 4, gerando uma rentabilidade de até 2,07%. Sendo que as ações BES 3 estão valorizando muitíssimo nos últimos 12 meses, 75,45%. O PL muito bom de 8,47%, mostrando que o banco ainda está muito descontado em relação à sua capacidade de geração de lucros, só que, claro, nada atualmente está chegando perto do Banco do Brasil. E caso vocês desejem que eu traga um conteúdo sobre o Banco do Brasil, deixe nos comentários abaixo, porque eu posso trazer, inclusive, os resultados da BB Seguridade, que já saiu a última apuração mensal. Aqui no PVP do Banco Banestes, deixa claro, 38% acima do valor patrimonial e o dividend yield de 7,03%. Nesta cotação de R$ 9,22. E a notícia sobre o IRB Brasil é um comunicado ao mercado importante para quem investe para o longo prazo nessa empresa aqui. Afinal, a S&P, que é uma agência de classificação de riscos de crédito, reafirmou o rating AA+, ou seja, praticamente o topo dessa avaliação de risco aqui da S&P. O topo seria o AAA ou AAA, mas ela acabou recebendo essa nota brasileira de AA+, o que traz bastante credibilidade para as operações do IRB Brasil, que é uma resseguradora e precisa ser muito confiável. Mas notem que a perspectiva, de acordo com a S&P, continua sendo negativa. Atualmente, as ações IRBR3 estão valorizando 19,85% nos últimos 12 meses, com essa cotação dos R$ 39,55, e o PL é estratosférico, justamente porque as cotações estão muito elevadas em relação à capacidade de geração de lucros da empresa. E o PVP não deixa dúvida, a empresa está 22% mais barata do que seu valor patrimonial, e é claro, uma empresa que tem essa capacidade de geração de lucros não tem condições de pagar dividendos. Mas vá deixando nos comentários abaixo o que vocês esperam em relação às empresas que falamos nesse vídeo. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.